Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Otacílio e na aula Zip de hoje nós vamos responder aquele desafio que nós lançamos para você na aula passada. Tá lembrado? Vamos lá então? Mas antes, gente, não esqueça de dar seu like, ative o sininho e se inscreva no canal e siga o Dante nas redes sociais. Qual era a mesma pergunta? A pergunta era a seguinte: a análise do mapa indica a manutenção ou a alteração da função comercial do Brasil dentro da Divisão Internacional do Trabalho, a famosa DIT. Vamos lá então chegar até essa resposta? Então, para a gente conseguir responder a questão, a gente precisa aplicar todos aqueles procedimentos que nós falamos anteriormente. Lembra? Então, quais eram aqueles procedimentos? A observação, a identificação, a contextualização, a descrição, relação, até chegar na análise. Então, quando a gente se depara com o mapa, nós verificamos, então, no caso, que o Brasil é representado por um círculo verde que indica, segundo a legenda, que o Brasil é um grande produtor de minério de ferro. Mas também a gente nota que dentro desse círculo há um círculo com tons vermelhos. Repare que na legenda, esse círculo indica que o Brasil também é um consumidor, mas não tanto. Isso significa o quê, Otto? Significa que o Brasil tem uma produção muito grande, mas um baixo consumo. Isso significa que o Brasil tem uma sobra. E por nós termos essa sobra, né, a gente consegue fazer a exportação. Então o mapa revela, por meio das setas, que o Brasil consegue pegar essa sobra e encaminhá-la para a Europa, por meio dessa seta com 71 milhões de toneladas. Ele também exporta para a Ásia, destacando principalmente países como o Japão, a Coreia do Sul, e principalmente a China, ok? Que é uma grande consumidora de minério de ferro e, ao mesmo tempo, uma grande produtora de aço, porque ela está representada pela cor vermelha. Tá? Isso significa exatamente o quê? Que se você considerar a direção, né, das setas que saem do Brasil, nós podemos reparar que o Brasil, dentro da Divisão Internacional do Trabalho, o Brasil continua mantendo aquela tradição comercial, lá desde o período colonial, passando por todas as DITs, de grande exportador de matéria-prima, mas com uma grande ressalva, como você já deve ter percebido. O fato da gente conseguir exportar também para a China, que é um país emergente, não é um país desenvolvido, torna o Brasil também, aponta que o Brasil está tentando também fazer algumas modificações, novas relações sociais. Mas o fato, enfim, da gente manter esse padrão de exportação para países desenvolvidos, como o Japão e a própria Europa como um todo, garante então para nós que o Brasil acabou se mantendo dentro das suas tradições comerciais, ou seja, um grande exportador de commodities, de matéria-prima, no caso, o minério de ferro. Então, mas e como colocar isso no formato de texto? Lembra do desafio completo? Então nós podemos seguir pausadamente a elaboração de uma introdução com as informações essenciais retiradas do título e da legenda e da fonte, como por exemplo, olha lá, ó, o planisfério feito em 2006 pelo Atlas Le Monde Diplomatique representa cartograficamente a produção e o consumo mundial de ferro. Okay? Você te retirou as informações desse mapa e as transferiram em um formato de uma frase bem curta, bem para apresentar o conteúdo que vem a seguir. Na sequência, você monta a estrutura do desenvolvimento, onde de fato você vai colocar toda a sua análise, todos os dados que você conseguiu levantar. Então, reparem na tela. O tamanho dos círculos revela que o Brasil, junto com a Austrália, Índia e Rússia, estão entre os maiores produtores do mundo, com mais de 220 milhões de toneladas de minério de ferro. Isso é só um exemplo para mostrar para vocês que você precisa utilizar as informações, os dados, e detalhá-los no seu texto, de forma muito objetiva e muito organizada. No parágrafo seguinte, nós colocamos aqui, ó, além de todas as informações, a China consome muito mais do que produz e é possível dizer que, para superar esse desafio, importa da Austrália para garantir a demanda e se tornar a maior produtora de aço do mundo até aquele ano. Que ano mesmo? Ano de 2006, como é a informação que o mapa traz para a gente, certo? E aí depois você vai desenvolvendo as suas ideias, utilizando as informações das legendas, as cores, organizando isso de uma forma
correta, né, dando sentido ao que você está dizendo, e no final, a sua conclusão. E nessa conclusão, é sempre importante você terminá-la respondendo à grande questão, que é: o Brasil, de fato, foi alterado a sua função, mantém a sua função? Então veja bem como nós colocamos. Portanto, a decomposição e a relação entre as informações aqui descritas podem confirmar que o papel do Brasil dentro da DIT não foi alterado. Porque, como país subdesenvolvido e emergente, continuamos a vender matéria-prima para países do norte desenvolvido. Como, Ota, quais são esses países? O Japão, toda a Europa, especialmente os países da União Europeia, como nós vimos, né? São alguns desses exemplos. E aí, finalizando, mas é importante ressaltar que as exportações para a China revelam um comércio entre países emergentes. E daí? E daí que existem alguns sinais de pequeninas alterações nessa relação entre Brasil e o mundo e o Brasil, ok? Então, se você gostou, não esqueça, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho e siga o Dante nas redes sociais. Um abraço e até a próxima aula.